Já estamos ao vivo. Obrigada. Está gravando, né? Recording in progress. Agora tá. Bom, então vamos para o primeiro ponto. É o Aldo que vai falar sobre a campanha? Posso falar, posso falar. Por favor, então. Aí os demais complementam depois. Tá bom. Então, bom dia a todos e todas. Ô, Nós Maria, queremos. Vocês estão me ouvindo? estamos sim, ouvindo bem, Aldo. Obrigado. Então, novamente, bom dia a todos e todas. Nós hoje vamos ter uma reunião que eu considero de muita importância, muito significado, por conta de uma pauta que foi sugerida de fazermos um profundo debate sobre o papel da educação, o gestor estadual da educação, no caso, o secretário estadual da educação, e mais do que isso, também nos posicionarmos em relação à condução dessa pessoa à frente à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Nós dizemos que a educação, muitas vezes, numa época de eleição, serve como, digamos assim, uma das principais bandeiras de debate na sociedade, mas logo após as eleições as pessoas abandonam, esquecem, e a educação fica à margem, e os educadores também ficam à margem na sociedade. Então, eu diria que é uma reunião extremamente importante, porque essa reunião nós vamos fazer o lançamento da campanha pelo Fora FEDER, pelo Fora Secretário de Educação do Estado de São Paulo. E, evidentemente, que nós vamos falar das razões pelas quais estamos fazendo essa luta, e essa luta foi, no primeiro momento, apresentada junto à própria frente e depois apresentada junto ao GT, o Grupo de Trabalho de Educação que compõe aqui a frente, e foi apresentada pelos representantes, por diretores da UDEMO, na pessoa do Vomer. Então, nós achamos que é extremamente importante. O GT de Educação prontamente fez uma reunião, fizemos os encaminhamentos necessários e tiramos que hoje nós faríamos este lançamento. O lançamento significa justificar o porquê nós estamos com essa campanha em curso. Para isso, nós vamos, então, agora ler um rápido e um breve, digamos assim, manifesto que poderá ser depois ser adequado às necessidades das entidades, mas que ele é a base inicial dessa nossa conversa. E logo depois nós vamos abrir a palavra para os representantes das entidades da educação do Estado de São Paulo, no primeiro momento. No segundo momento, eventualmente, se um parlamentar ou outra, caso queira fazer uso da palavra, também está aberto. E depois as demais entidades que não são da educação, mas a educação faz parte delas também, né? Porque é uma pauta geral na sociedade. Eu não sei se a Neuza tem um manifesto, ou o Vomer tem um manifesto, que nós já poderíamos passar para a leitura do mesmo, que foi apresentado, digamos assim, 15 pontos que norteiam ou que justificam a campanha pelo Fora Secretário de Educação do Estado de São Paulo. Vocês conseguiram localizar? Neuza e o... Só um minutinho, Neuza. Só um minutinho. É porque o deputado Carlos Gianazzi entrou, a gente nunca sabe da agenda dele, então, se ele tem pressa de sair da reunião, eu já abro a palavra para você. Ou se você tem tempo para você acompanhar e palpitar essa campanha, Gianazzi. Bom dia, Maricléia, bom dia, colegas, servidores e servidoras. Olha, eu tenho um tempinho aqui, eu posso esperar a leitura do manifesto, que é importante, daí eu falo em seguida que eu tenho que ir para o Ministério Público daqui a pouco, tá bom? Tá, joia, obrigada. Então, Neuza, com você, querido. Então, vamos fazer assim.
Genásio, vamos fazer, mentira, só, Nilson. Vamos fazer assim, Genásio, nós vamos fazer a leitura, a leitura são 15 pontos, digamos assim, genéricos, mas precisos também. E evidentemente, nós não vamos esgotar essa proposta de manifesto hoje, né? Ao final, nós vamos dar encaminhamento para eventual supressão ou aditivo ao manifesto, tá bom? A Neuza pode fazer leitura? Posso sim. Primeiro, bom dia a todos, todas e todes. Uma saudação aqui a todas as entidades presentes, em nome da Profib. Eu vou ler, então, esse início, né, de documento, como o Aldo falou, sujeito depois a adições. Por que o Fora FEDER? FEDER é secretário da Educação, sem qualquer vínculo com essa área. Ele é empresário, fundador e dono da Multilaser, a empresa que fornece materiais e tecnologia para a SEDUC. Mesmo antes de assumir o cargo, ele já havia fechado o contrato com o governador no valor de 200 milhões, sem licitação. Hoje, com novos contratos, esse total já está em cerca de 300 milhões. Os materiais vendidos pelas empresas de FEDER são cheios de erros e exigem uma infraestrutura que as escolas públicas estaduais não têm, de professores e televisores. Portanto, o próximo passo deles será vender essa infraestrutura para o governo, principalmente agora com a anunciada implantação do ensino técnico na rede regular de ensino. Para cada 4 alunos, há apenas um computador. Portanto, vamos comprar mais computadores para atender a toda a demanda. 3. Na sua assessoria direta, não há ninguém da educação, menos ainda da rede pública. Na sua assessoria, então, tem um auditor federal de finanças, uma secretária executiva especializada em gestão de negócios, uma administradora de empresas, conselheira da EMTU, um advogado especializado em direito empresarial, tributário e ambiental. 4. Em resumo, uma proposta de educação vendida por um grupo de privilegiados que nunca colocaram o pé em uma escola pública, nem em bairro de periferia. 5. FEDER faz questão de não discutir os problemas com a rede, as entidades de classe e os conselhos de escola, até porque nessas reuniões ele seria desmascarado com facilidade. 6. O ensino digital, 100% digital, que o secretário está tentando implantar em São Paulo, inclusive com a tentativa de eliminar os livros didáticos, está sendo abandonado em todos os países de excelência na educação, a começar pela Suécia. 7. FEDER deixou claro em seus livros que ele defende a concessão de um voucher, um vale, para as famílias matricularem seus filhos nas escolas que quiserem. Nas suas palavras, entre aspas, a finalidade é concorrer com a escola pública. 8. A sua política de educação exige o fim de todos os cargos públicos efetivos na área, exatamente para que ele possa cometer todos os absurdos e as irregularidades sem ter a oposição da rede, sendo todos contratados ou designados. A pressão funciona mais e melhor. 9. Uma gestão nessa linha implica imposição e autoritarismo ilimitados, sem nada questionar. O dirigente regional de ensino recebe as ordens superiores e as impõe aos supervisores, estes aos diretores, estes aos professores, estes aos alunos. 10. Não é outra a intenção da proposta de colocar diretores, supervisores e coordenadores
para assistirem às aulas dos professores. É apenas certificar-se de que os professores estão usando os materiais fornecidos pelas empresas do secretário. 11. FEDER está tentando impor em São Paulo a mesma fraude do Paraná. Cria uma prova local, lá, prova Paraná, aqui, prova São Paulo, para classificar os alunos de acordo com os materiais fornecidos pela SEDUC. Não será educação nem ensino, mas sim amestramento. 12. Cria obstáculos para que os alunos de baixo rendimento e ou frequência sejam computados nos resultados dessas provas. Com isso, o resultado final, para efeitos de propaganda e marketing, poderá ser alto, como foi no Paraná, mas o aproveitamento dos alunos como um todo terá sido pequeno. 13. Mantenha os professores em situação de insegurança e precariedade. Caso dos professores categoria O. Em vez de abrir concurso público de provas e títulos para todos eles, cerca de 100 mil, esses professores poderão ser demitidos a qualquer momento. Só não são em maior quantidade, dada a falta de profissionais na rede. Atualmente, faltam cerca de 17 mil professores na rede. Muitos professores estão sendo forçados a ministrarem aulas de conteúdos de outros componentes curriculares, para os quais não estão habilitados. 14. FEDER sabe de toda a precariedade da rede, infraestrutura, e nada faz para resolver o problema. Suas medidas são sempre paliativas. 15. O módulo deficitário das escolas traz consequências sérias para o ensino, a saúde e a segurança dos alunos. O secretário só mostra a cara quando há uma tragédia e para fingir sentimento e solidariedade. Passado o episódio, tudo é esquecido. Então, esses são os 15 pontos do manifesto, né, que nós fizemos. Aliás, o Vomer fez, né, pela UDEMO fez, nós, do GT de Educação, acatamos e vamos agora produzir um documento final. Mas a base, então, de toda a campanha está nesses 15 pontos. Aldo? Ok, muito obrigado, Neuza, pela leitura. Genasi, já quer falar ou nós podemos passar a palavra para o Vomer, que é um dos companheiros, um dos educadores que teve essa iniciativa extremamente importante, apoiada pelo conjunto das entidades. Eu falo depois do Vomer. Tá não, Vomer, então é com você a primeira fala dos 5 minutos, tá bom? Não, 5 ou Aldo, mais. Não, Aldo, eu preferia, conforme nós havíamos combinado, que os presidentes das entidades pudessem comparecer. E o Chico Poli está. Pelo menos está aparecendo na tela, ele apareceu. Opa! Eu preferia que ele falasse, ou se o Janazzi agora, depois do Chico Poli. Eu entro... Você prefere o Janazzi, então, é isso? Pode ser, sim. Então, vamos lá, Janazzi. Vamos lá, então. Olha, gente, primeiramente, parabéns pela iniciativa da Frente Paulista estar lançando esse movimento fora FEDER. Muito importante vocês abraçarem essa causa, né? Eu sei que na frente tem várias entidades representativas do magistério público, dos servidores da educação, como a UDEMO, a PAS, CPP, setores da POSP, a Profib, o Fórum da SEIS, né? Então, são várias, a FUSE, então são várias entidades que participam dessa frente. Então, é muito importante que vocês façam o lançamento. E, por coincidência, não sei se vocês viram, saiu a publicação da revista Piauí desse mês agora, dessa semana. Então, uma das matérias, uma matéria longa aqui tem uma matéria extremamente extensa, balbúrdia do trainer. Como o Renato Feder atropela a educação em São Paulo. Vale a pena vocês lerem, a matéria ajuda bastante. Ela fez uma radiografia da situação, falando de tudo que a gente tem denunciado até agora, né? Que são muitas as denúncias. A primeira delas, agora, mais grave de todas, é a questão da redução do orçamento da educação, a PEC, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa.
Teve a questão dos livros didáticos, a tentativa do secretário em retirar os livros didáticos da rede estadual, do ensino fundamental, vocês acompanharam, né, toda essa luta que nós travamos aqui em São Paulo, conseguimos deter essa retirada através de uma ação na justiça, uma ação popular que nós ingressamos, né? Tem a questão também da máfia das plataformas, dos aplicativos. Ele compra vários aplicativos milionários. A última publicação que saiu agora no Diário Oficial foi um aplicativo para matemática de 70 milhões de reais. Nós estamos, inclusive, nós já acionamos o Tribunal de Contas e o MP para investigar esses aplicativos. Ele tenta substituir, na verdade, os livros didáticos por aplicativos. A solução para todos os problemas da educação é através de algum tipo de aplicativo, né? Teve também a questão da portaria Vigiar e Punir, que obriga diretores a entrarem em salas de aula para vigiar os professores. Isso não aconteceu nem na ditadura militar. Na ditadura, você tinha agentes do DOPS vigiando, não era o diretor que fazia isso. Agora ele conseguiu inovar. Ele coloca o diretor para fiscalizar, para patrulhar o trabalho do professor, né? Teve o fechamento de salas no início do ano. Aliás, ele vem fechando, né, ostensivamente salas e turnos em várias escolas. Ele já começa a enxugar a rede estadual para que ela fique adequada à redução do orçamento da educação. Ele não chamou os aprovados no concurso de supervisor, no concurso de agente de organização escolar. Ainda eles foram chamados, porém não tomaram posse até agora. Olha só o absurdo, já escolheram as escolas, fizeram exame médico, e até agora, olha, desde do começo do ano passado, e até agora nós estamos encerrando o ano praticamente, e ele não fez a chamada, porque é um governo que não quer funcionários, servidores efetivos concursados, né? O veto agora ao projeto dos psicólogos nas escolas, né? E mais uma vez nós tivemos um caso de violência nas escolas, na escola em Sapopemba, Escola Estadual Sapopemba é o nome dela. Eu fui até lá, inclusive, conversei com a comunidade escolar, e em muitas dessas escolas, né, Aldo, você conhece bastante, aí, várias pessoas, Chico Poli, a Laís, o pessoal da Paz, não tem funcionários, não tem quadro de apoio escolar em número suficiente. Aquela escola da Vila Sônia, que teve o primeiro ato de violência, agora, onde nós perdemos uma colega professora, lá, eu cheguei logo depois do que aconteceu, e conversando com as professoras, elas me disseram: olha, Genásio, aqui é uma escola PEI, e só tem 3 funcionárias no quadro de apoio escolar, sendo que uma ia vencer o contrato, que é um contrato porque tem categoria O também de agente de organização escolar. Então, a escola só teria 2 agentes de organização escolar para uma escola PEI, que funciona, né, em 8, 9 horas. Então, ou seja, isso demonstra claramente que esse governo não tem uma política de combate à violência contra as escolas. Não tem nada, nós estamos praticamente à deriva nessa área. Tem a questão também que explodiu agora, vocês acompanharam, o pessoal da educação, do concurso público, da videoaula, que foi um absurdo aquilo, que eliminou milhares e milhares de pessoas que prestaram, professores já com experiência. Tem professor que tem doutorado pela USP, mestrado pela Unicamp, que trabalha há 20 anos na rede estadual. Professores sérios ficaram de fora do concurso porque a videoaula não foi aceita, ou eles foram reprovados nessa famosa videoaula que nós contestamos já no edital. Entramos com ação na justiça, mas infelizmente perdemos, né? Então agora os professores estão recorrendo, nós estamos pressionando a secretaria para que ela aceite todos os recursos, porque o professor não é youtuber, ele vai dar aula presencialmente. A educação básica é presencial, ela não é, né, online. Nós não chegamos ainda nesse nível, tomara que nunca a gente chegue, né? Isso está na LDB.
inclusive. Enfim, pessoal, são tantas as denúncias contra esse secretário que ele não tem condições de permanecer no cargo. Fora o conflito de interesse, da Multilaser, dos contratos. Agora mudou o nome, não é mais Multilaser, é Multi, mudou a empresa, viu, pessoal? Chama só Multi. Então, por tudo isso e tantas outras denúncias, é que essa campanha vem num bom momento. Esse secretário não tem o mínimo compromisso com a educação. Toda a equipe dele é de pessoas de fora daqui, ou do Paraná, ou do Rio de Janeiro, ou de Brasília. São pessoas que não têm vínculo com a educação, são empresários. Aquele da coordenadoria pedagógica, que saiu agora recentemente, o número 2 da educação, ele era de empresas e plataformas digitais. Por isso que eles querem comprar o tempo todo e implantar essas plataformas digitais. Não é por uma questão educacional e pedagógica, é porque tem um grande negócio aí, né? São os mercadores dessas plataformas, e a Secretaria da Educação tem muito dinheiro, são quase 50 bilhões que ela tem esse ano para investir, né? E ela fica comprando esses aparelhos. Então, gente, é fundamental esse movimento, contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa. E, para terminar, eu queria... E tem a questão também da revogação, nossa luta pela revogação da Lei 1.374, a nossa luta pela flexibilização das APDs, que ele não flexibilizou até agora, ele já prometeu isso no semestre passado, numa audiência pública na Alesp. Eu tive uma reunião com ele no gabinete, com toda a assessoria, ele disse que estaria encaminhando o projeto, isso em julho, dia 13 de julho, no recesso, e depois, logo em seguida que estourou a questão dos livros, ele, para limpar um pouco a imagem, ele fez uma live anunciando que estaria enviando o projeto para a Alesp. Até agora o projeto não chegou, hoje é dia 6 de novembro, quase 11 horas da manhã, e nada do projeto flexibilizando essas APDs, a volta da falta-aula, a mudança no critério de atribuição de aulas também, que tem prejudicado milhares e milhares de professores, enfim, são tantas coisas acontecendo. Então, vamos continuar pressionando. E, por fim, gente, reforçar a audiência pública de hoje da Câmara dos Deputados, que vai ser feita na Câmara Municipal, do descongelamento dos quinquênios, da sexta parte, da licença-prêmio, né? Importante essa audiência, que vai ser feita, sediada em São Paulo, aqui na Câmara Municipal, às 19 horas, lá no Freitas Nobre, é o auditório, é o plenário que será realizado. Então, é importante que a gente participe desse movimento. Hoje ou amanhã, professor? Hoje, né, dia 6, às exatamente 19 horas, lá na Câmara Municipal de São Paulo. É importante a presença das entidades, porque a gente tem avançado bastante com esse projeto na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado na primeira comissão, está na segunda com o parecer favorável, já o Boulos é o relator, né, do projeto, então tá fluindo bem. Então, a gente tem chances reais de descongelar, porque aqui nós fomos sabotados pelo Tarcísio de Freitas. Ele entrou com uma ação contra aquele parecer do Tribunal de Contas, que liberou em São Paulo por uma semana. A gente vai falar isso lá na audiência pública. E, por fim, gente, prestar o nosso apoio e a nossa solidariedade aos trabalhadores dos navios da USP, que estão sendo descartados. É um absurdo. Eu tenho falado quase que diariamente lá com a reitoria, pressionando a procuradoria da USP, o chefe de gabinete, para que eles tomem providências e abram a negociação. Estão expulsando os trabalhadores dos navios. Eu acho que a Michele pode falar mais, que ela esteve lá presencialmente, viu um vídeo da Michele, e a situação lá é gravíssima. E eles não querem pagar os direitos trabalhistas. A principal universidade do Brasil, da América Latina, que tem a maior e a mais importante universidade, a Faculdade de Direito, que é do Largo São Francisco, vai, né, expulsar os trabalhadores dos navios, e a reitoria não quer pagar direitos trabalhistas básicos, nem tipo de indenização. Então, é importante a gente manifestar o apoio a eles, e a gente está pressionando a reitoria diariamente para que ela não expulse os trabalhadores de lá, busque uma saída alternativa. Tá bom? Era isso, gente. Muito obrigado. Nos encontramos mais tarde lá na Câmara Municipal. Obrigada, Janés. Estaremos lá. Aldo, com você aí, David.
Tem a Michelle e a Desirê inscritas, mas eu não sei se as demais entidades da educação vão complementar a sua fala primeiro. Eu tenho uma pergunta para o deputado Janazzi. Mas só um minutinho, Desirê. É que nós tínhamos combinado de ter trabalho que falava o deputado e depois falava os presidentes das entidades no lançamento do Fora FEDER. Somente isso. Depois eu acho que imediatamente nós podemos dar continuidade. O Vomer, só um minuto, então, que a Desirê quer fazer uma pergunta para o Gianazzi antes que ele saia. Não tome, você fechou o microfone, Desirê. Desculpa. A minha pergunta é a seguinte: se ele tem notícias de como vai estar a agenda de trabalhos da Assembleia até o final do ano. Como é que está, o que está pautado, enfim, a gente tem condições de saber como está conversado isso dentro do Colégio de Líderes, das nossas pautas, quais são os espaços para audiência pública? Tem alguma coisa encaminhada, deputado? Olha, formalmente não, Desirê. Eu quero informar vocês também que a audiência pública hoje da Sabesp foi interditada pela Justiça. Tem uma liminar proibindo. Então, foi uma vitória importante, porque o governo chamou às pressas e não deu tempo de mobilizar. E ele queria fazer essa audiência justamente para legitimar, falar, consultamos a população, as entidades, e ele pretende aprovar a toque de caixa. Mas o que está hoje, isso nos bastidores, oficialmente não, porque não foi decidido. Mas o governo quer votar em caráter de urgência. Sabesp, redução do orçamento da educação, reforma administrativa, PPA e orçamento. É isso que está na pauta agora até o final do ano do governo. Ele vai jogar peso total nesses 5 projetos, né? Então é isso. E nós ganhamos um tempo aí com essa audiência pública. Isso se não caçarem, eu estou falando isso agora, gente, 10 horas e 43 minutos, mas vocês que são do TJ sabem que o presidente pode caçar a liminar, né, a qualquer momento. E aí mas até agora não teve a cassação da liminar, ela não foi derrubada ainda, né? Mas em tese não haverá mais aquela audiência do projeto da Sabesp, que seria realizada agora às 14 horas no plenário central da Assembleia Legislativa. É com você, Aldo. Você está com o microfone fechado. Você continua com o microfone fechado, Aldo. Acho que deu um problema ali. Eu vou passar a palavra, então, para a Michelle. Por favor, Michelle. Bom dia, pessoal. Bem, eu tentei acompanhar aqui a leitura que vocês estão propondo, né? Eu não estou conseguindo participar de todas as reuniões, mas eu acho que 2 elementos que, inclusive, o Gianazzi mencionou, acho que tem que estar no documento. O primeiro é a PEC 9, né, que é a tentativa de redução do orçamento para a educação, e o segundo, que trata da violência nas escolas, né? Então, acho que esses 2 elementos deveriam entrar, inclusive, para a gente, porque a gente sabe que a saída proposta por um governo como o do Tarcísio, e conjunto com o FEDER, é militarização, colocar segurança privada na porta das escolas, né? Que a gente sabe que está acontecendo já, pela via da terceirização, inclusive. E aí eu teria algumas sugestões assim de redação, especialmente pensando no objetivo de uma campanha, né? Quem é que a gente quer atingir, de fato? Então acho que a gente tem que pensar nisso, porque tem coisas, inclusive do cotidiano, né, da nossa atuação, que pode ser, esse objetivo é que seja mais amplo, que chegue na sociedade, talvez a gente possa fazer alguma adequação na terminologia, de como colocar, né? E eu, por exemplo, quando fala de excelência na educação, eu não usaria só essa, eu usaria os estudos que a gente tem aqui no Brasil mesmo,
comprovando que o ensino remoto, o ensino à distância é absolutamente ineficaz para o processo educacional, né? Algo assim. E, e aí, alguns cuidados eu tomaria, né? Então, por exemplo, quando fala de infraestrutura, de material, e se tivesse infraestrutura e material? E se tivesse computador, a gente ia ser favorável a esse tipo de abordagem para a educação? Então, só alguns cuidados aqui, que depois eu posso passar para o grupo, do que eu consegui anotar, caso vocês queiram considerar, né? E por fim, né, eu acho assim, dá uma vontade de lançar o Fora Tarcísio, né, gente? Né? Porque, na verdade, eu fiquei pensando, ai, fora Feder, esse governo todo tinha que sair, na verdade, né? Considerando todos os ataques aí que já estão acontecendo, né? E que tendem a piorar. Então, era só isso que eu queria dizer sobre a violência e PEC 9, que eu acho que tem que entrar também no manifesto. Obrigada, Michele. Chico Poli, Ok. por favor. Só antes estão me ouvindo agora? Alô? Sim, sim. Estou ouvindo agora. Tá, obrigado. Só dizer para a Michelle o seguinte, que assim que os representantes das entidades falarem, nós vamos fazer alguns encaminhamentos, e um dos encaminhamentos é que esse é um manifesto, digamos assim, inicial, e ele vai agora voltar para o GT de Educação para as observações necessárias, adendo ou supressão, e depois será postado na frente, no grupo da frente, para os complementos, inclusive de outras entidades. Então, ele será amplamente debatido também, mas a campanha está lançada. E nós passamos a palavra, então, para o presidente da Aldemo, o professor Chico Poli. Seu microfone está fechado, viu, Chico Poli? Por favor, abre aí e fala com a gente. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia. O Vomer é que representa o Demo nesse grupo, na frente, e o faz muito bem, né? Então, eu estou aqui participando hoje, primeiro pelo prazer de ter contato com os colegas que eu já não... com alguns deles que eu não vejo há algum tempo. Queria cumprimentar a todos, e principalmente ao deputado Carlos Janazzi, que ele fez um excelente resumo de tudo que nós pretendemos com esse documento. E com relação ao que diz a colega Michele, da DUSP, na verdade, quando a gente fala fora Feder não é educador, Feder é empresário, Feder é fake, indiretamente nós estamos dizendo fora Tarcísio. Não resta a menor dúvida, não é? Através dele nós queremos atingir o Tarcísio. Por quê? Porque as maiores aberrações que eles estão fazendo, que o secretário da Educação está fazendo agora, todas essas aberrações estão sendo apoiadas pelo governador. Nós já denunciamos aqueles 200 milhões de contratos feitos de forma irregular, nós anunciamos mais 70 milhões que vieram depois, mais 30 milhões que vieram depois, e já estamos preparando a denúncia para o que está vindo aí. E logo lá no início, o Tarcísio deu a seguinte declaração: olha, a chance de esse secretário sair ou ser demitido é zero, certo? Então, por que é zero? Porque isso nos remete ao fato de como é que o Tarcísio colocou como secretário da Educação aqui o Feder, como é que foi esse arranjo, não é? Primeiro, não era para o Tarcísio ser o governador do estado de São Paulo. Ele queria ser senador por Goiás. Ele veio por imposição, então, do Bolsonaro na época. Eleito, havia um problema sério com relação ao secretário da Educação. Havia outras pessoas cotejadas para o cargo. Mas havia um problema com o Ratinho Júnior, com o Zema de Minas Gerais, com o Tarcísio e com o próprio Bolsonaro. Precisou de o Kassab entrar nessa briga aí, para decidir que o Renato tinha que vir para São Paulo. Primeiro, porque ele não podia continuar no Paraná,
porque ele sabia muito bem que, a partir do momento do ano seguinte, iriam começar a aparecer os problemas que ele deixou com o projeto dele lá, e o fake, que foi colocar o Paraná no primeiro lugar do IDEB do Brasil. E realmente estão aparecendo. Então, teria que sair de lá de qualquer forma. Agora, saiu, parece que com a condição de que já viesse para cá, podendo trazer todo o seu staff e já firmando um contrato de 200 milhões de reais para trazer o material dele de lá para cá. Diga-se de passagem, material esse que já estava pronto e que trouxe para cá com todos os erros, inclusive. Então, essa ligação do FEDER com o Tarcísio é uma ligação umbilical, eu diria até um pouco incestuosa politicamente, é muito delicada, porque não é a questão só da educação, você tem a questão política, você tem a questão financeira por trás disso. Não dá para nós aqui, né, que estamos há muito tempo, né, nessa área, sermos ingênuos de não pensar que alguém não levou o dinheiro nisso. Nós, é claro, não podemos afirmar, mas podemos pelo menos desconfiar. Eu acredito que o segundo passo deverá ser mesmo o Fora Tarcísio. Deverá ser mesmo. Agora, o primeiro passo é esse. Por quê? Se nós conseguirmos esse feito junto a um outro que nós estamos tentando, com o próprio Janazzi, vamos tentar junto ao Ministério Público, que é a questão de voltar aos concursos, nós fazemos o quê? Metaforicamente, nós quebramos as pernas do governador, se nós conseguirmos isso. Não é? E o Tarcísio está sentindo, e o próprio FEDER está sentindo muito isso. Uma questão que eu queria acrescentar apenas, se necessário, porque eu acredito que o Janazzi esgotou a questão, é o seguinte: está saindo hoje, a resolução de atribuição de aulas para a rede pública estadual. Para quem é da rede, sabe o que é isso. Sabe a loucura que é isso, para quem é da rede. Para quem não é da rede, eu vou dar só uma dica. Esta resolução que está saindo hoje, depois que saíram vários boatos, vários rumores, fakes, deveria ter saído no mês de agosto, no máximo em setembro, no máximo em setembro. Nós estamos no dia 6 de novembro. Portanto, é uma loucura total que está acontecendo nas escolas, além de tudo que foi falado. E o contrato desses professores de categoria O, que são cerca de 100 mil reais, 100 mil participantes, acaba agora no dia 31 de dezembro. Então, como é que vai ficar a atribuição? Veja, são 100 mil professores. Então, também é um outro problema enorme na rede. E mais, quando se falou na promessa do FEDER de que ele iria fazer algumas mudanças nessa lei complementar 1374, que seria a nova carreira do magistério, ele, primeiro, prometeu que mandaria um projeto para a Assembleia Legislativa, não mandou. Soltou um documento aí para fazer um balão de ensaio, mas não era nada oficial. Nada oficial. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos aí que ele deveria ter mandado e não enviou. O Janazzi tocou neles. O primeiro é o seguinte, para quem não é da educação. O professor que tem 6 aulas hoje na escola, 6 aulas naquele dia, se ele perder a primeira aula, ele já pode voltar para casa, que ele não vai dar as outras 5. Está lá na lei. Segunda situação, ele tem as 6 aulas, ele ministra 5 aulas. E aí ligam para ele, da casa dele, dizendo que tem alguém doente na família ou internado e que ele precisa ir embora com urgência. Ele vai embora e não dá a 6ª aula. Ele perde as 5 aulas que ele deu no dia. Isso está lá na lei. E é uma das coisas pelas quais nós vamos brigando, que é absolutamente inconstitucional e fere toda a legislação trabalhista. São coisas gravíssimas, essas duas. A outra é a seguinte: existem aquelas atividades pedagógicas diversificadas que antes se chamava lá de trabalho em casa, de preparação de aula, horas livres, etc., que pela lei, obrigatoriamente, elas têm que ser cumpridas na escola agora, pela lei de 2020, a 1374, na escola. Bom, em primeiro lugar, isso veio de surpresa.
pegou aqueles professores que acumulam cargos. Acumulam cargos. Como antes eles podiam cumprir em local de livre escolha, eles acomodavam no seu horário de trabalho. Agora, tendo de ser feito obrigatoriamente nas escolas, quebrou esse espaço. Vários tiveram que abrir mão do segundo cargo. E ninguém tem o segundo cargo aí porque gosta. É porque se paga muito mal e ele precisa. Então, esse aí foi uma grande briga que nós levantamos, a entidade da educação, e nessa audiência pública, lá na audiência pública, na reunião da Comissão de Educação, como o Janás mencionou, da Assembleia Legislativa, ele disse que ia mandar o projeto alterando isso. E nesse projeto, anteprojeto, o projeto entre aspas, que andou circulando por aí, acerca do qual nós não nos manifestamos porque não era oficial, nessa questão das APDs, atividades pedagógicas diversificadas, que obrigatoriamente são cumpridas na escola, que ele disse que iria resolver, e todos entenderam que era voltar à forma antiga, ele escreveu assim: as APDs serão definidas pelo secretário da Educação. Nesse documento que circulou por aí. Veja, conseguiu ser pior do que o texto original. Porque o texto original dava uma definição, é na escola. Aí o texto que correu por aí, repito, não é oficial, mas saiu da Secretaria da Educação. Está lá claramente. Quanto às APDs, isso será resolvido pelo secretário da Educação. Então, vocês imaginam uma lei complementar que fala da vida do pessoal, da carreira do pessoal, tem um artigo dizendo isso? Olha, nesse ponto aqui, é o próprio secretário da Educação que vai decidir como é que tem que ser feito. Olha, não tem segurança jurídica nenhuma. Gente, quem é da rede sabe, a rede pública estadual está uma bagunça, está um caos, um caos. E esse caos está sendo ampliado e amplificado agora. Portanto, a nossa situação de total emergência é realmente o Fora FEDER. Aliás, a Aldemo lançou isso há muito tempo, sabendo que é o seguinte: FEDER não está aí para fazer educação. O Janás se referiu muito bem a isso. Colegas, não há ninguém, não há uma pessoa no staff do FEDER que seja ligada à educação. Nenhuma. Mas ninguém lá conhece a educação do Estado de São Paulo. Não, ninguém lá conhece a educação. Ninguém conhece a educação. O coordenador pedagógico lá não aguentaria 10 minutos de discussão sobre uma questão pedagógica. Ele nunca trabalhou com isso. Ele é dono de uma empresa que produz mídia, não é? Não tem ninguém. Você tem lá um auditor fiscal, o Janás disse, tem um de Brasília, um auditor fiscal do Tesouro Nacional, da Fazenda Nacional. Olha, você tem um outro que é o empresário, você tem outro que é formado pela FGV em administração pública. Você não tem ninguém da educação. Portanto, mais uma vez, o FEDER não está na secretaria para fazer educação. Ele está para vender material. Então, gente, fora FEDER, olha, o fora Tarcísio é urgente. O Fora FEDER é urgentíssimo, urgentíssimo. Por isso que nós insistimos que, nesse momento, nós temos que pegar pesado nesse Fora FEDER. Agora, nós, para concluir, temos certeza de uma coisa: se essa campanha nossa for vitoriosa, nós conseguimos tirar um ponto de apoio do governador Tarcísio. E um ponto muito forte, muito forte. Se nós ganharmos essa, ele terá perdido muito. E aí o Fora Tarcísio ficará muito mais fácil. Não estou dizendo que vai ser tranquilo, mas ficará muito mais fácil. Só para concluir, Aldo e colegas, eu queria dizer o seguinte: nós temos informações de que esse pessoal não é de briga, não. Esse pessoal, quando o outro lado começa a bater o passo, bater o sapato, bater o martelo, bater o pé, eles recuam. Eles recuam. Aliás, como aconteceu no Paraná. Nós temos informações de dentro nesse sentido.
a nossa mobilização pode conseguir isso daí para o bem de todos, para o bem de todos os serviços públicos. O FEDER é a muleta, não é nem a bengala, é a muleta do Tarcísio. Se nós quebrarmos essa muleta, o Tarcísio cai. Muito obrigado, colegas. Olha, eu que não sou da área da educação, vou agradecer, viu, Chico? A sua fala foi muito esclarecedora, muito boa mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Laís. Nossa, que reencontro, Chico Poli. Você não está me vendo, porque eu sou de óculos escuros. Aldo Santos, bom dia, viu, querido? Bom dia, Laís. Também, queridos. Vamos à esfera federal. Vamos protagonizar o MEC. A Secretaria de Educação, ela tem estado distante da educação desde os governos passados. E é importante lembrar o papel que o MEC poderá e pode exercer nas definições de diretrizes, já citadas, inclusive, pelos companheiros que me antecederam, concursos, regime de contratação, planos de carreira, entre os demais. O MEC pode oferecer assistência técnica, incluindo a disponibilização gratuita de ferramentas e sistemas que apoiem as redes e lançar mão de uma política de indução financeira para as redes avançarem nessa direção. É preciso lembrar as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional número 108, que instituiu o novo Fundeb. Nós temos onde lançar mão. Essencial que o MEC tenha um protagonismo nas discussões para que se ajuste à Secretaria de Educação. Assim, a Secretaria de Educação pertencerão realmente ao Estado e não ao governo como está sendo encaminhado. Nós temos como recorrer ao MEC e não estarmos submissos ou a Secretaria de Educação submeter ao comércio do secretário FEDER. Resumindo, fora FEDER. Ok. Obrigado, Laís, pela sua importante reflexão. Queria saber quem mais... O problema é que eu estou aqui no celular, não dá para ver tudo. Quem mais da educação gostaria, representante da entidade de educação, gostaria de fazer? É a Neuza e depois o Guilherme. Neuza, por favor. Obrigado. Então, eu acho que assim, tanto o Chico Poli como o Gianazzi, eles pontuaram muito bem, né, as maldades que o FEDER, né, agora, né, neste governo, está fazendo com São Paulo, com a educação em São Paulo. A gente tem que lembrar que, claro, que essas medidas elas vêm de governos anteriores, né? Em São Paulo nós temos uma sequência de governos aí, neoliberais e cujo objetivo é a privatização. Então, todas as medidas tomadas nesse governo foi de desmonte da educação. E o que nós temos hoje é o máximo, né, de representação dessa política, que é com o FEDER. Né? Ele fez, lá no Paraná, veio aqui, está fazendo o que ele fez lá, e a gente tem que lembrar que São Paulo é um ponto que reflete nos outros estados.
Então, as medidas maldosas instituídas aqui, elas vão refletir nos outros estados. Então, o Fora FEDER também tem essa representação, né, para fora de São Paulo. Se nós derrubarmos, e nós vamos fazer todo o possível nesse sentido, para derrubar o FEDER, é claro que isso vai refletir nos outros estados também. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? O quanto é importante, o quanto é crucial para nós o Fora FEDER, né? E, claro, em sequência, Fora Tarcísio, evidentemente. Um outro ponto também que eu quero aqui lembrar, né, que é o reflexo de todas essas medidas na categoria, né? O que nós estamos vendo hoje, um adoecimento alarmante entre os professores e funcionários da educação, né? E isso realmente é uma coisa que tem que preocupar muito. A gente vê a situação do professor, não só do professor, né, também diretores e outros funcionários da educação tendo a sua saúde abalada por conta de todas essas medidas. Então, isso só agrava, só aumenta a nossa necessidade de levar até onde a gente tem alcance essa campanha do Fora FEDER. Tá? Então, eu acho que, por enquanto, é isso que eu queria lembrar. A questão da repercussão do Fora FEDER para outros estados e também a questão do adoecimento dos professores e funcionários da educação. Obrigado, Neuza. Neuza representando aqui a Profib, a Associação dos Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos do Brasil. Importante o seu registro. Guilherme. Alô, alô. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Vamos... Fora FEDER, né? Não tem outra forma de a gente começar a fala, né? E por que é fora FEDER? Né? Porque FEDER e Tarcísio fazem da Secretaria de Educação a possibilidade de negócios, né? Eles não estão lá para trabalhar a educação no estado de São Paulo. Eles estão lá para gerir negócios, né? Fazer negócios. Venda, compra, ganhar dinheiro, né? E com isso, a gente tem essas terceirizações, essa compra de materiais, e a gente chega no absurdo da possibilidade de a gente ter naming rights nas escolas, né? Você dar nome de empresas a escolas. E nós temos isso foi colocado na última audiência pública na semana passada, na terça-feira passada, a audiência do serviço público, na comemoração do serviço público feito pelo Dianave. Isso significa uma concepção de Estado que Tarcísio e FEDER levam a cabo aqui no Estado de São Paulo, uma concepção daquilo que eles querem, daquilo que deveria ser público, né? Então, é um grande balcão de negócio, uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? E o resultado dessa busca pelo lucro, pelo dinheiro, pela possibilidade de venda de negócios, é o que a gente vê, né, na Secretaria de Educação, que é uma incompetência, como colocou o Chico Poli, de a gente só ter as instruções para atribuição de aula em novembro. Então, isso demonstra a incompetência. O resultado é a violência nas escolas, como a Michele colocou, né? A queda da qualidade de ensino, que assim é visível, é palpável, você sente com as mãos, né? E isso vem junto com um outro ponto, que é o fim dos direitos dos trabalhadores que estão na Secretaria de Educação. Sejam eles funcionários, sejam eles professores, diretores ou supervisores. Então, é um conjunto, né? É um grande pacote de destruição, né? E isso tudo leva a um outro ponto, como colocou a Neuza agora aqui, que é
que é a categoria ficar doente. Fica doente física e mentalmente. É isso que é o quadro que nós temos, é um quadro desesperador dentro da educação, né? O que você mais ouve entre os colegas é: não vejo a hora de me aposentar. Nossa, ainda faltam 2, 3 anos. Nossa, ainda faltam 5 anos. Nossa, já devia ter saído minha aposentadoria, não aguento mais ficar aqui dentro. É isso que a gente ouve. E quando a gente percebe que o trabalhador diretamente envolvido com as nossas crianças, com os nossos jovens, se posiciona dessa forma, tem algo muito, mas muito errado dentro da estrutura da Secretaria de Educação. E hoje quem responde pela Secretaria de Educação são esses dois senhores, né? Feder e Tarcísio, né? E para eles, né? E acho que aí eu concordo também tanto com o Chico Poli como com a Michele. Eu também queria colocar já aqui fora Tarcísio, mas acho que é uma coisa por etapas. Mas hoje a gente já começa com fora Feder, mas amanhã ou depois da manhã a gente já coloca fora Tarcísio. E se for o caso, a gente coloca também fora quem está na superintendência do IANSP, fora quem está na presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fora todas essas pessoas que fazem da administração pública algo que não defende aquele grande bem, né? Seja educação, seja justiça, seja segurança pública, seja saúde, seja a saúde do servidor público, e faz tudo para que isso se transforme num grande balcão de negócio, num grande supermercado, né? Onde você tem lá nas gôndolas os serviços que deveriam servir para garantir os direitos da população, os direitos constitucionais da população. Então, pessoal, é isso. É fora Feder e também é fora Tarcísio em breve. Muito obrigado. Ok, Guilherme, boa intervenção também, assim como as demais intervenções. Tem mais alguém inscrito para fazer uso da palavra das entidades? É o Edgar, depois o Ismael e a Desirê. Ok, Edgar. Bom dia, colegas. Olha, esse debate de hoje eu estou considerando fundamental para os encaminhamentos que nós temos já no finalzinho do ano agora, né? Mas são consistentes e eu acho que é o fruto de muitas discussões que fizemos neste ano, né? E olha, paira no ar assim algumas incertezas também, né? Frente a esse governo que nós estamos enfrentando, né? Primeiro, eu queria destacar os pontos do documento e que, reiterando aquilo que a Michele falou, né? Da redução do orçamento, eu acho que é fundamental isso não pode ocorrer, nós temos que lutar muito. A questão da violência, que envolve todos aqueles pontos, né? Inclusive da contratação dos profissionais, né? Quando, estou repetindo, quando aconteceu lá o assassinato, nós estivemos lá imediatamente, até encontramos o deputado Gianazzi, e eu consegui entrar e conversar com a diretora e os professores, só que você não podia fazer entrevista lá dentro, né? E aí, o que nós detectamos? Todos eles foram unânimes em dizer que profissional docente não tem formação para trabalhar com a violência, né? Isso eles falaram. Quer dizer, foi no acontecimento ali, no horário que aconteceu tudo aquilo lá, né? E até hoje, nenhuma medida. E vocês viram que ela se repetiu agora recentemente, né? Essa Sapopemba. E um outro ponto, né, que eu acho que envolve toda essa questão financeira, que agora é a multi, né, como foi informado hoje, né, no ensino à distância, né? Então, esses 3 pontos, estou só destacando esses 3, mas todos os outros, os 15 que foram
assinalados aí no documento são muito importantes. Destacar também o que o Genasi falou, né, que eu acho que é importante também, né, que ele citou isso também, né, e o contrato da categoria A é extremamente preocupante para os nossos docentes. É muito preocupante. Acaba agora em dezembro. E que o Chico mencionou muito bem. Eu estou mencionando tudo isso. Chico, aliás, muito bom, viu, Chico? Foi bom ouvir novamente sua fala. A atribuição de aulas. Eu tenho destacado isso nas nossas reuniões aqui no CPP, e nenhuma entidade conseguiu entrar em contato e fazer alguma discussão lá no gabinete ou com a SEDUC, enfim, né? Sobre os pontos que trouxeram muito prejuízo se bem que foi da administração anterior, né? No tempo do outro secretário, que estava em 2022. Né? Mas, de qualquer forma, não houve vamos dizer assim, um ajuste nas questões levantadas aí, né, do ano passado, deste ano, tá? E que trouxe imensos prejuízos para para as escolas, de modo geral. Atrasou, houve recursos, e agora, saindo hoje, eu não li ainda, quero ler, né? Mas a expectativa não é favorável para ninguém, né? Diante desse quadro que nós estamos assistindo, né? E a companheira Laís falou muito bem. Nós temos que começar lá para cima, né? Fazendo que o MEC adote medidas, né, que possam não intervir, né, mas que possam trazer para nossa educação em geral, em todo o Brasil, né, que possa trazer algum benefício, mesmo que a gente não possa conseguir isso de imediato. É isso. Muito obrigado. O João está conduzindo muito bem, eu acho que está indo muito bem hoje essa discussão. Viu? Obrigado. Bacana. Obrigado, Edgar. Edgar levantou um ponto importante que os companheiros e companheiras aqui presentes se lembram. Nós ficamos de amanhã à noite, às 19 horas, pela frente, fazer um debate, um encontro, uma conversa virtual com os advogados e advogadas sobre a possibilidade de alguma ação, por exemplo, alguma DIN, em relação à questão da precarização do contrato da categoria 1. Mas esse é um debate que nós vamos está previsto para amanhã à noite, né? Então depois nós vamos tratar sobre isso. Ribamar, depois, desculpa, o Ismael, depois a Desirê, depois o Ribamar. Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas, prazer rever você, Chico Poli. Faz tempo que não te vejo, exceto algumas vezes aí nos 15 minutos da UDEMA. Bom, o sindicato, a Rosaura, ela está em trânsito, né? Então, provavelmente depois ela pode conseguir entrar novamente para estar trazendo alguma outra fala. Trazendo aqui também, claro, a nossa contribuição e colaboração com esse manifesto. Eu acho que esse manifesto ele não atinge somente o nosso atual secretário, né, o Fora Feder, mas, obviamente, vai afetar o Tarcísio, mas, principalmente, se a gente conseguir, de fato, derrubar esse atual secretário, eu acho que a gente também passa um rolo compressor na gestão anterior que estava aí, porque isso é um continuismo, né? Nós temos aí o Rossielli que desmontou toda a nossa gestão pública, afetando professores, funcionários, diretores, principalmente a supervisão de ensino, né? Agindo aí com seus dirigentes de ensino com certa arbitrariedade no campo do trabalho da supervisão, desfazendo, desmerecendo todo o trabalho educacional do sistema da supervisão de ensino. Rossielli, ele foi aí um rolo compressor junto com a pandemia, se aproveitou disso, um outro incompetente que também não entendia de educação e que veio junto com o governo passado, como o João Dória, que não só mexeu com a educação, como todo o sistema de trabalho do serviço público no estado de São Paulo. Então, acho que realmente é uma campanha premente, eminente que a gente tenha uma atitude, né?
e possa tomar um rumo de fato, da gente tirar esse câncer que está aí. E se a gente pensa, obviamente, um câncer desenvolvido no governo do PSDB que continua até hoje, né, provocando essa ferida incurável dentro do campo educacional e na área da saúde também. Embora eu concorde com a fala, né, da nossa colega Michele, que relembra e traz a fala do professor Carlos Gianazzi, da PEC número 9, da redução do orçamento de educação e principalmente da violência nas escolas, eu sou favorável com o professor Chico Poli, porque não podemos esperar, e se de fato o manifesto ele tiver essa efetivação, a eliminação direta do FEDER, que eu faço votos que isso nós consigamos essa vitória, nós vamos atingir diretamente esse governo do Tarcísio e a gestão que já passou. Eu acho, então, que não dá para ficarmos parados, obviamente, e assistirmos, né, esses acontecimentos de um gestor como o Ocieli, que veio, que desrespeitava todo um conselho estadual e indiretamente atingir a supervisão de ensino, que é uma extensão desse conselho estadual, que está lá na escola, tá? Agindo e contribuindo e executando todas as ações públicas que nascem com o trabalho dos pareceres, das resoluções, né? De todos os decretos que vão surgindo do governo para executar. Então, nós temos um continuismo, né, que vem afetando e trazendo e destruindo a imagem da escola pública como um todo. Então, por enquanto, é isso, né? Trazer aqui o nosso apoio para que a gente, de fato, recupere a nossa educação no estado de São Paulo como um todo. E aí, com certeza, vamos resolver os problemas de todos, inclusive os professores de categoria O, que categoria O, na verdade, é apenas, a gente sabe, já estamos sabendo, um ensaio que nunca acaba esse ensaio, porque o intuito deles é a privatização da educação. Passo a minha palavra. Obrigado, viu, Ismael? Muito boa a sua fala, importantíssima. A Desirê? Bom, em primeiro lugar, eu não sou da área da educação, eu sou servidora da Assembleia Legislativa, mas a partir do relato dos pontos e também das falas todas que me antecederam, é impossível a gente não ficar num estado de indignação máxima, né? E eu queria lembrar a vocês que existe talvez um instrumento que possa ser de eficácia, e isso também pode, Aldo, ser discutido amanhã com os advogados, e isso me ocorreu, é que deveria ser feito pelas entidades que estão envolvidas nesse processo uma representação ao Ministério Público Federal. Eu digo isso porque houve um período da minha fase de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, eu tive a possibilidade de trabalhar com o César Calegari na época que ele fez a CPI da educação. E o governo era do Mário Covas, era um governo de absoluto trato difícil, no tocante à educação, especialmente. E eu me lembro que as conclusões da CPI naquele momento foram todas encaminhadas ao Ministério Público Federal. Isso por conta dos princípios que norteiam a educação pública, que são aplicados no estado de São Paulo e nos outros estados, que, de resto, ele tem um embasamento federal. E segundo, porque a educação recebe recursos cuja origem é o repasse de verbas federais. Essa situação do professor de categoria O, me desculpa se eu for errando em nome, da não designação de aula, é uma coisa muito gritante. E no que tange a tipo de conduta geral, né? Isso estou falando especificamente da educação, mas, de fato, a Michele acerta, a Laís também acerta, a Laís acerta no sentido da federalização, de alguma forma, desse assunto que está se passando aqui em São Paulo. E Michele e os que me antecederam, no que diz respeito ao envolvimento do Tarcísio, porque existe aí uma coisa de fazer uma informatização, a gente vê isso na administração, em relação aos servidores de maneira geral, e em relação à educação, que também se torna essa informatização
um mecanismo de controle para essa gente de direita sobre o Estado de São Paulo e sobre a educação. E isso daí a gente precisa pesquisar com mais profundidade, porque é um instrumento pesado de controle sobre o Estado de São Paulo, sobre os governos que eventualmente sucederem ao Tarcísio. A base de dados está lá, eles conhecem, da educação e da máquina como funciona, porque essa história de informatização, de grupo de informatização, nenhum é de São Paulo, são todos de Brasília, de fora, e é um acesso poderoso. Eu queria chamar a atenção disso, parabenizar a mobilização nesse sentido e lembrar da possibilidade de acesso via denúncia ao Ministério Público Federal aqui em São Paulo. Na época, nós tivemos sucesso. O Covas teve que devolver uma puta grana para a educação. É isso. Okay, muito obrigado. O Volmer está inscrito, Aldo. Tá, legal, mas eu queria... Nós temos um problema, que já são 11h27, um problema de tempo, né? A campanha está excelente, as falas estão absolutamente sintonizadas com o objetivo. Eu queria perguntar se, além do Volmer, tem o Ribamar, mas é pela Intersindical, pelo menos eu vi aqui pedindo a palavra pela Intersindical, que eu acho legal, todas as entidades, caso queiram também se manifestar. Mas eu queria ver do Volmer se alguém mais da entidade de educação, caso queira se manifestar, vamos fazer inscrição na fala do Volmer para a gente ir para os encaminhamentos finais, tá bom? Volmer. Bom dia, pessoal. Eu estou muito satisfeito com o resultado da reunião. Vou na linha de Edgar. Produtiva. Depois nós temos encaminhamentos, claro. Vamos ter depois como é que nós vamos agir para a situação. Mas, veja, nós tivemos com o Roscielli uma encrenca desgraçada a pronto dele proibir que os dirigentes regionais conversassem com o Aldemo por telefone. Ele proibiu. Gente que era nossa, amiga nossa, simplesmente falou, não posso te atender. Quer dizer, um negócio... Então, por isso que nós fomos no Fora Roscielli e conseguimos, pelo menos, no mínimo, não fazer com que o professorado o elegesse, apesar de ter 33 mil votos. E depois nós fomos para o Fora Dória e conseguimos. Então, mais ou menos, é esse o caminho que a Aldemo escolheu estrategicamente e que propôs ao GT de Trabalho, e nós estamos propondo à frente, primeiro Fora FEDER, mas não tenho dúvida, se a gente derrubar a muleta, seguramente o que precisa dela também poderá cair. E nós vamos chegar lá, claro, mas tudo a seu tempo, porque o Fora Tarcísio tem que começar a acontecer no terceiro ano do governo dele, maiormente no segundo semestre, porque aí ele vai ter que tomar os devidos cuidados. Mas é apenas para dizer que muito bem encaminhado e o caminho é esse. Vamos derrubar um para conseguir derrubar o segundo. Muito obrigado. Obrigado, Volmer, pela sua fala. Eu fiz a inscrição, não sei mais alguém chegou a fazer a inscrição. Mais ninguém, Al. Então tá, eu vou aqui falar 2 minutinhos no máximo, porque é o seguinte, nós convidamos a POSP e me parece que representantes da POSP não estão presentes, mas eu quero me manifestar enquanto diretor estadual da POSP. Eu fui eleito na última chapa e, portanto, eu quero me manifestar. E eu sei que minha manifestação não é em nome da entidade, mas eu sei que ela certamente corresponde ao grande anseio da categoria do Estado de São Paulo. Eu quero dizer que é fundamental essa campanha neste momento. E quero dizer mais, quero dizer da coragem que a Aldemo teve em apresentar essa pauta, que é uma pauta perceptível por todas as pessoas. Mas a Aldemo responsavelmente fez um documento, levantou os aspectos da incompatibilidade do empresário dirigir a educação e mais, além de empresário, também um negociador, uma pessoa que de forma invasiva transforma a educação, transforma as nossas lutas históricas
num grande balcão de negócio para ganhar dinheiro no estado de São Paulo, às custas de uma categoria que está absolutamente pauperizada, doente, porque, para nós termos uma ideia, como disseram aqui já, a cada 112, a cada segundo a imprensa, 112 professores são afastados por dia em São Paulo, tá certo? Por problema de saúde mental. Esses cidadãos que estão aí, se podemos dizer assim, eles estão adoecendo, contribuindo 15% a mais só agora em 2013. Elevou-se esse índice de 112 professores são afastados por dia em São Paulo por problema de saúde mental. Então aí você percebe a gravidade e o que está em debate. Nós não podemos, diante desse adoecimento mental da nossa categoria, assim como os demais servidores, ficar quietos, silenciar, naturalizar. Não dá para naturalizar, não devemos e não podemos naturalizar. Então é nesse sentido que eu quero, e não dá tempo de falar de todos os problemas que nós temos nessa rede. Infelizmente, nós temos professores, nós temos diretores, supervisores, que ainda, numa espécie de síndrome de Estocolmo, acaba vendo nos seus opressores alguém aliado para poder também apoiar, e inclusive ter votado nas últimas eleições. Então é muito grave a situação no estado de São Paulo. Foi uma atitude corajosa da UDEMO que eu quero aqui registrar. Também uma atitude corajosa aqui do CPP, que também é uma entidade importante nesse aspecto, fundamentalmente importante nesse aspecto, pelo que representa historicamente. A própria PASE também vindo aqui, os seus dirigentes falam, olha, gente, não dá para conviver mais com isso, porque eles deixaram a educação à margem e as pessoas estão ficando doentes e, efetivamente, o objetivo central da educação não estamos atingindo, não é por culpa de diretor, de supervisor e de professor, é porque existe deliberadamente uma política de privatização já parcial, mas eles almejam fazer uma privatização definitiva na educação no estado de São Paulo. E vou dizer mais, esse cidadão que está aí, o Federer, uma pessoa não grata à educação, uma pessoa não grata, é um ser abjeto, essa pessoa foi indicada pelo Bolsonaro. Pessoas que estavam na primeira reunião dele com dirigente de ensino, dirigentes que me falaram pessoalmente, disseram, olha, Aldo, o próprio Tarcísio disse o seguinte, olha, eu estou aqui com o secretário que foi indicado pelo Bolsonaro. Então, você por aí já percebe que não serve para a educação pública no estado de São Paulo. E eu tenho a impressão que precisamos avançar o nosso debate. Agora nós precisamos pegar esse manifesto, certamente que vai ser concluído aqui, vamos concluí-lo, e vamos ter que ir lá para frente da secretaria, todas as entidades que puderem, os professores, protocolizar, chamar a imprensa, protocolizar o Fora Federer, ir para a Assembleia, aí é presidencial, ir para a Assembleia Legislativa na Comissão de Educação, protocolizar, chamando a imprensa para dizer que nós não queremos mais esse secretário, e também ao presidente da Alesp, e encaminhar também para o MEC. Como bem foi dito aqui, nós precisamos também dar uma dimensão maior para esse manifesto, porque se trata de uma pessoa não grata à educação, e os próprios professores do Paraná, nós temos feito conversas com eles, e eles, de fato, eles lamentam que estejamos aqui em São Paulo suportando essa pessoa que destruiu a educação e, digamos assim, adoeceu em grande parte os educadores ali no estado que ele está. É um pouco isso da minha fala, dizer que, e tanto a Profesp, que tem o companheiro Miguel, que está aqui também representando a Profesp, eu que sou da diretoria da Profesp, mas nessa condição eu estou falando enquanto diretor da POESP, e vou fazer todo o esforço dentro da POESP para que nós possamos assumir explicitamente, porque assumir num panfleto é fácil. Quero ver assumir explicitamente, botar a cara a tapa, como todos estamos fazendo aqui, para que a gente possa fazer o seguinte, eles podem destruir a educação, mas não com o nosso apoio, e vão ter resistência da nossa parte. É isso. Gente, tem o Ribamar que você tinha dito. E, gente, isso, agora como já terminou, a discussão está maravilhosa, mas tem mais 6 pontos da pauta. Obrigado. Agora, como terminamos,
a fala das entidades, eu passo para o Ribamar para a saudação da Intersindical. Ribamar. Bom dia, meus companheiros e companheiras. Bom dia, professor Aldo. Falo aqui em nome da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Nós temos acompanhado, né, esse debate e não temos dúvida, né? Porque o ano passado, quando nós discutimos o processo eleitoral, nós já colocávamos claro que o projeto que o Tarcísio trazia para o Estado de São Paulo era um projeto de Estado. É o que eles não conseguiram fazer no Brasil, eles iam tentar implementar no Estado de São Paulo. E a vinda do FEDER para a Secretaria de Educação, ela representa esse projeto, né? Sou pai de aluno que está dentro da rede pública estadual hoje e que sofre com esse desmonte da educação, com essa precarização do sistema de educação. Então, acho que é muito importante nós transformarmos esse manifesto em um folheto que dialogue com a comunidade, que dialogue com os alunos, que dialogue com os pais de aluno, para que a gente consiga um apoio maior ainda com a comunidade escolar. Além dos professores, das professoras, dos diretores de escola, nós consigamos atingir a população, porque os pais de alunos, os alunos estão sentindo no dia a dia o que é o projeto Tarcísio para a Educação. Além do que nós estamos vendo na Sabesp, no metrô, na CPTM, que nós temos acompanhado esse debate de perto, é preciso que esse debate da educação ele rompa as barreiras das entidades e nós dialoguemos diretamente com aquelas pessoas que sofrem e que vão ser atingidas diretamente também por esse projeto, que são os nossos alunos, que são os pais de aluno, que é a comunidade, principalmente que são nas periferias, nos interiores do estado, com fechamento de escola, com superlotação, com falta de merenda escolar, com todo um desmonte da escola que nós temos assistido. Então, a Intersindical ela se coloca aí à disposição para ajudar nessa luta, para ajudar nessa organização, o que precisar de nós para ir para a rua, para colocar esse material dentro das escolas, nas portas das escolas, nós estamos aí à disposição para ampliar esse debate. Nós precisamos, de fato, derrotar FEDER, derrotar Tarcísio, porque se nós não derrotarmos, quem vai ser derrotado vai ser a educação pública do Estado de São Paulo. E, infelizmente, nós precisamos de unidade, nós precisamos derrotá-lo para que nós possamos avançar no processo de qualidade da educação que nós pensamos, que nós planejamos para a nossa população. E o Estado de São Paulo é um embrião de tudo isso que eles estão fazendo. Eles não conseguiram colocar os seus planos totalmente no Paraná, mas aqui em São Paulo eles estão a todo vapor. É o primeiro ano de governo e eles querem, logo no primeiro ano, já fazer essa implementação, que é para poder ter uma folga para ampliar para os outros locais. Então, acho que está correto a posição, temos que fazer isso mesmo. Esse manifesto tem que ser solto e transformado em um material mais didático para dialogar com a população que sofre com esses ataques. Obrigado, Aldo. Obrigado, professores. Obrigado, Tamar, pela participação da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Pessoal, mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu posso já passar a palavra para a conclusão da reunião enquanto aí a própria frente. As propostas apresentadas aqui, nós vamos fazer um levantamento das propostas apresentadas, vamos marcar uma reunião em caráter de urgência do GT da Educação para poder transformar essas propostas em ação objetiva, ação concreta, até mesmo essa última do Ribamar, num panfleto para nós divulgarmos, sem contar ainda que a própria CPP e o próprio Demo se comprometeram em fazer em torno de 10 mil adesivos para carros. Eu falei com o Vomer na última reunião, nós tentarmos fazer as praguinhas, porque a praguinha, o próprio nome já diz que ela, né, tem uma capilaridade muito grande, e as propostas apresentadas aqui, ou se alguém quiser também participar da reunião do GT para poder levar alguma proposta complementar, nós estamos absolutamente abertos. Aqui não existe corporativismo, aqui existe uma pauta emergencial que é lutar contra a destruição da educação pública no Estado de São Paulo,
que ao longo dos últimos anos tem se transformado no laboratório do PSDB e agora querem transformá-la também no laboratório do bolsonarismo, e nós não podemos permitir isso. Podemos, então, dar por encerrada essa parte do lançamento da campanha do Fora Feder no estado de São Paulo? Acho que está ótimo, Aldo. Acho que está excelente. Está excelente? Então, eu devolvo a palavra para você concluir a reunião, que certamente tem outros pontos de pauta. Deixa eu abrir aqui, que a Raquel mandou a pauta para mim. Espera aí que está na Obrigado, outra gente. página. Ó,